chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Eu ia falar daí, mas eu vou falar daqui mesmo, porque alguns irmãos estavam com dificuldade de ver. Presta atenção. Um homem. Havia em Jerusalém um homem, que poderia ser uma mulher. Aqui poderia ser feita essa aplicação. Um homem de Deus, como tantas mulheres de Deus e tantos outros homens de Deus. Verso 25: havia um homem. O homem é o objeto da ação de Deus. Deus propôs no seu coração um projeto para o homem. Esse projeto de Deus foi desalinhado por causa do pecado. Não o projeto de Deus, mas o homem se desorganizou por conta do pecado e sofreu as consequências. Mas desde sempre o homem, o ser humano, foi o objetivo, o objeto deste projeto de Deus, de restaurá-lo desde então. Então aquilo que fez o pecado e aquilo que o pecado continua a fazer, Deus entra com providência, com o seu plano eterno, trazendo perdão, trazendo renovo, trazendo restauração, trazendo consolação. Então havia um homem, cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus. Em relação aos outros homens, ele procurava praticar a justiça, a não ter duas medidas, a não ter duas palavras, a não ter um comportamento dúbio, a ser um homem de um só propósito. Assim era este homem Simeão. E em relação a Deus era temente a Deus, um homem quebrantado, um homem que procurava ouvir a voz de Deus, um homem que sabia esperar em Deus, um homem de forte piedade, um homem entrado em dias, maduro na sua idade e na sua postura. Então este homem Simeão, o qual é alvo do agir de Deus, ele tinha essas duas características iniciais. Diga: justo em relação aos seus iguais, e temente em relação ao seu Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, um homem temente a Deus é um homem de joelhos prostrados. E um homem que prostra os seus joelhos é um homem que prova os sinais de Deus ao longo da sua caminhada. Então, vamos lá. Ele estava esperando. Simeão, justo e temente a Deus, estava esperando. Irmãos, este verbo no gerúndio significa uma ação contínua. Ele começou a esperar num tempo e permaneceu esperando. Esperando contra a esperança. Esperando ainda quando todos diziam que está demorando muito, ou que não tem jeito, mas aquele homem estava esperando. Essa é a nossa posição. Amém? Diga assim: trabalhar
enquanto espera. É assim que a igreja se comporta. É assim que nós fazemos. Nós estamos esperando o nosso Senhor. Estamos esperando o cumprimento final da palavra, a glorificação do corpo. E quando esse corpo mortal se revestir de imortalidade, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aguardamos o reino, estabelecimento do reino. Aguardamos o cumprimento das promessas do Senhor. Nós esperamos o desenrolar final da história, o último desdobramento da história, da intervenção de Deus na história. Quando nós veremos quem teve razão e quem não teve razão. Quando nós veremos quem ganhou e quem perdeu. Mas enquanto nós esperamos pelo Senhor, diga: ora vem Senhor Jesus, nós trabalhamos, amém? Nós persistimos e nós avançamos. Vamos ver o que aquele homem esperava. Ele esperava, nesta ação contínua, a consolação de Israel. A igreja é o povo da consolação. Consolo fala de conforto e fala de alívio. Agora fala de conforto e de alívio não para uma vida pecaminosa, mas ela fala de conforto e de alívio para a mudança desse status quo, dessa vida de pecado e de comodismo. Ela fala de conforto e de esperança para aquele que está no meio da luta, para aquele que está no meio da batalha, para aquele que está no meio da guerra proposta pelo Senhor para a sua caminhada. Por outro lado, ela traz esperança para o perdido também, aquele que está desconectado de Deus, aquele que está vivendo fora da vontade de Deus. Então, só há um povo da esperança. Esse povo se chama a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Só há um instrumento de esperança, de paz na terra, no coração. Quando eu digo na terra, me refiro ao coração, me refiro à experiência humana, me refiro aos relacionamentos entre pessoas. É o encontro com o Senhor Jesus Cristo. É quando alguém recebe na sua vida o governo de Deus. Enquanto não, nada funciona. Então, nessa trajetória, irmãos, para a família, para a mulher, seja ela jovem ou de idade, para o homem, para o marido, para o filho, né, que quer viver um propósito de harmonia aqui na terra, só há uma esperança. E só a igreja tem essa mensagem de esperança. Só há uma esperança, e essa esperança está na palavra de Deus. E só a igreja tem, só a Assembleia do Senhor tem, daqueles que perseveram na palavra tal qual ela é, que procuram apontar para Jesus Cristo, e a Bíblia como inerrante, Jesus Cristo como Senhor do nosso destino, e leva o homem à humilhação e ao arrependimento. Só esse procedimento pode gerar no coração do homem e na família esse tom de esperança e de consolação. Simeão é um tipo, é um protótipo, é um modelo, é um tipo do ministério da igreja. Enquanto espera, permanece firme na fé. Enquanto espera, não abre mão da palavra profética, escrita, registrada na Bíblia. Enquanto espera, transmite aos seus outros pares o testemunho da sua fé em Deus. Essa é a estirpe de gente que vai se encontrar com o Senhor. Então ele esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Este é o segredo. Este é o segredo. Diga: o segredo é a ação do Espírito.
A igreja, quando age conforme a direção do Espírito, quando o Espírito está sobre si, ela tem visão, ela tem revelação, ela tem discernimento. O Senhor provê a palavra da vitória, o Senhor provê a palavra de salvação, de restauração, de esperança. Louvado seja Jesus. Está aqui. Tem uma louvado seja Jesus. Está na posição de receber o governo de Deus. Ao ouvir a palavra do Senhor, é a palavra que faz milagres. E mesmo Bruno e sua esposa tendo rejeitado várias vezes com suas ações, aceitar o governo de Jesus para o seu procedimento, para a sua mente, para o comportamento do casal, para a criação de filhos, para a gestão das suas finanças, para a administração do seu lar, para a espiritualidade da sua família, eles estando presentes, é a esperança da transformação pelo agir de Deus, e Deus age pela palavra. Então a palavra está dizendo hoje à noite que Deus usa homem, e que esse homem tem direção de Deus, porque espera em Deus, e que esse homem tem a ação do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo age, é o segredo de Deus para a direção humana. O Espírito de Deus estava sobre aquele velho, o velho Simeão, quem sabe rejeitado pelas lideranças, quem sabe cortado de algumas oportunidades, quem sabe, são conjecturas minhas, apelidado por alguns de indagar, não sei, ultrapassado, vencido, não sei, desatualizado, mas estava ali um homem, e esse homem tinha esperança, este homem tinha caráter, este homem era piedoso, este homem servia ao Deus vivo, este homem permanecia crente na palavra, porque este homem estava cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo escuta o que Deus diz. Às vezes a gente pega a palavra e sobre alguns o Espírito Santo repousa a sua mão, a mão do entendimento, e tira a cegueira, e tira a incredulidade, e tira a dúvida, e tira o chip da desgraça e das opressões humanas e dos prazeres terrenos. Há quem chame tomar uma e passar a noite, no forró, e curtir a vida. São os pobres, miseráveis, aos quais resta o lixo de uma noitada de festa, fumar um baseado, ou uma pedra de crack, ou qualquer coisa do tipo. São os miseráveis da terra. Porém, há um momento em que o Deus eterno se compadece do miserável e estende a sua mão, como fez sobre a vida de Gideão, e abre os seus olhos. E aquele velhinho tinha a esperança de ver o Messias de Deus, de ver o Senhor Jesus Cristo antes de morrer. Ele não pensava em ter uma fazenda ou uma propriedade duplicada, ou talvez, mas ele tinha a esperança de, antes da sua partida deste plano terreno, ele vê o cumprimento das promessas da palavra de Deus no que diz respeito à vinda do Messias, o Senhor Jesus. Verso 26: e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Diga, o Espírito revela. Enquanto o Espírito não revela, o homem desgraçado só encontra desculpas. Mas eu não faço isso com má intenção. Mas eu preciso também pensar em mim. Irmãos, essa postura não é divina.
Eu preciso pensar no que Deus tem para mim. Eu preciso pensar qual é o projeto de Deus para mim. Porque o meu plano para mim nunca será da vontade de Deus. O meu plano para mim nunca terá a direção de Deus. O plano para a vida daquele que está conectado em Deus vem de Deus. Para todas as áreas da sua vida. O Senhor, muito pelo contrário, Ele frustra os nossos planos. Ele nos dá uma outra direção e diz: e fora-lhe a Simeão revelado pelo Espírito direção. Isso é direção. Que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Louvado seja Deus. Nós levamos uma palavra a uma mãe desesperada esses dias, que há anos lamenta e sofre com o filho na desgraça, na derrota, nas drogas, na prostituição, numa vida desajustada, de rebeldia. E nós levamos uma palavra de Deus àquele coração. E eu pude perceber os olhos daquela mãe brilhar pela esperança que pode ser gerada pela palavra de Deus. E depois aquela mãe e o pai disseram: meu filho vai participar do encontro do Vida Livre. Ele não queria nem nos ver, mas estavam lá. Inicialmente o meu lado humano e carnal não acreditou bem, mas de repente estava lá. E de repente ele ficou até o fim. E de repente no final daquele encontro eles se abraçaram em lágrimas. Não sei daqui para frente como será, mas cremos no agir da palavra de Deus naquela vida. Amém? Ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Eu espero que aqueles aos quais nós pregamos tenham a oportunidade de ouvir a palavra do Cristo, a direção do Cristo, o arrependimento em relação ao Cristo, a transformação que Jesus opera, a mudança de vida que Ele opera, a transformação que Ele opera enquanto estejam em vida. Espero que vejam o Cristo de fato pela fé antes de partirem daqui. E qual é o caminho para vê-lo? É submeter a direção do Espírito. E de onde vem a direção do Espírito? Vem pela palavra de Deus escrita. Quando você lê não por pretexto, mas quando você lê dizendo: Senhor, fala Senhor, eu estou aqui para ouvir e eu estou para obedecer. Agora me permita a expressão chula e popular, quando eu digo assim: agora tire o seu cavalinho da chuva, porque isso não depende de você. Isso não depende de você, e você não ouvirá dos meus lábios, e nem dos lábios daqueles que transitam aqui conosco, que tenham juízo e obediência à palavra, nenhuma espécie de adulação, e nem de bajulação, e nem de blá blá blá, vem, não sei o quê, porque isso não é para qualquer um. Essa providência de Deus é para aqueles a quem o Senhor chama, é para aqueles a quem o Senhor vier a chamar, não é para qualquer um. A igreja está aberta a todos, a comunidade. Quando digo a igreja, não é esse prédio, é a comunidade, mas não está aberta a tudo. Só se integra na palavra de Deus e na vivência da igreja aqueles a quem o Senhor chama e o Espírito fala e convence do pecado e se humilha arrependido. Precisa da direção do Espírito Santo. Verso 27.
e pelo Espírito foi ao templo. Isso é interessante. Ele esperava anos, passou a sua juventude, passou a sua vida madura, ficou entrado em dias, as rugas alcançaram o seu rosto, a brancura os seus cabelos, décadas esperando mais um dia, e há esse dia na vida de quem tem experiência com Deus. Olha, se você não sabe contar a história desse dia, tenha a certeza que você nunca nasceu de novo. Agora eu não posso julgar, e nem ninguém pode julgar. Mas se você não sabe contar a história desse dia, você nunca nasceu de novo. Você pode admirar o povo evangélico, você pode gostar do viver da igreja, você pode gostar de cantar como a igreja canta e de viver como a igreja vive, que às vezes é agradável, etc. Você pode gostar, mas nunca nasceu de novo. E se morrer sem essa decisão, sem esse chamamento, vai para o inferno, mesmo gostando da igreja. E é ruim ouvir isso, né? Mas essa é a mensagem que se tem a pregar. Se não nascer de novo, você não pode ter a vivência no reino, na pátria celestial, na vida com o Senhor. Então, um dia ele recebeu essa direção do Espírito, e pelo Espírito foi ao templo. Diga glória a Deus, diga. É uma santa intuição, para usar uma palavra mais próxima a nós. E pelo Espírito foi ao templo. De repente alguém está lá, qualquer que vai fazer? Eu vou ao templo. Não é hora de reunião, mas eu vou ao templo. Mas eu vou ao templo. Por quê? Porque ele foi impulsionado pelo Espírito. Um dia pelo Espírito. Eu lembro do dia que o Espírito falou no meu coração. Eu lembro do dia que eu me ajoelhei chorando as mazelas do meu pecado. 1977, já no finalzinho do ano. Eu lembro desse dia. E de lá para cá eu não esqueço mais. Um dia desses eu escrevi uma pequena poesia intitulada Filho da Rua. Porque eu nasci na rua. Eu não nasci num templo, eu não nasci num culto, não foi nada assim, mas na rua. Vinha pela rua, andarilho pela rua. Havia tomado uma dosagem de álcool proveniente das minhas caminhadas pela rua. E foi na solidão da rua que Deus mandou alguém, mensageiro dele, cheio do Espírito Santo, com a palavra de Deus nas mãos, e falou de uma história mais fantástica da terra, aquela que leva o homem pecador ao encontro com Deus. E naquele dia, naquela madrugada, eu nasci de novo e nunca mais fui o mesmo. Porque eu fui impulsionado pelo Espírito, constrangido em meu coração, convencido com o mais alto grau de convencimento, que contaminou a minha vida e mudou a minha história e fez com que eu me apegasse a esse compromisso como a última tábua de salvação. E as décadas passaram, os cabelos ficaram brancos, e eu não esqueci aquela noite, e é por ela que eu vivo, e é pelo meu Senhor que se encontrou comigo que eu vivo, e eu de viver até o último suspiro nesta terra, impulsionado pelo Espírito. Se o Espírito não fizer arder o seu coração, não atenda chamado de ninguém. Não atenda chamado de ninguém. Isso é duvidoso e vergonhoso e constrangedor. Às vezes, o presbítero Osnaldo, ao pregar,
e prega a João. João, um dia João se invoca, como diz o Matuto, né? Ele firma nas pernas. Esse cara é tão insistente, é tão chato, eu vou dizer sim a ele. Aí ele, pronto, Josimar, sim. Essa é a pior viagem. Nunca faça isso. Eu faço o contrário. Geralmente quando alguém manifesta o desejo de querer, rapaz, você tem certeza. Olha, você está se arriscando, viu? Isso é uma coisa ruim. É ruim para a carne. É ruim para vivência humana. Porque agora você vai ter dom. E esse dom é Jesus de Nazaré. Você não vai mais fazer o que quer. Você pode de repente estar planejando um dia de descanso e aparecer um que pega da vida e diz, vai trabalhar. E você através dela ouvir a voz do Senhor. E tem que dizer o quê? Sim, Senhor. Eis-me aqui. Amém, igreja? Então, pelo Espírito, ele foi ao templo. E quantos pais, José e Maria, trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo a lei. Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse, agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Irmãos, isso é um senso de missão cumprida. E o velhinho Simeão disse, eu posso morrer satisfeito, não importa mais a forma, mas o projeto do Eterno cumpriu-se em mim. Eu posso glorificar ao meu Deus pelo cumprimento das suas promessas na minha caminhada. Aleluia! Feliz é o homem que diz que pode morrer. Esses dias eu estava conversando com um religioso e ele estava aquele discurso religioso, né? Que eu sou isso, eu faço parte daqui, tá? No fim daquela história toda dele, eu disse assim, você tem certeza da sua salvação? Ele passou 10 minutos explicando. Que não sei o que. Não, mas vem cá. Se você partir hoje, eu olhava bem nos olhos dele assim. Se você partir hoje dessa terra, você tem certeza do seu destino eterno? E quanto mais eu perguntava, apertava, mais ele tentava escapar. Isso é uma vida de desgraça, irmãos. A maior virtude da terra, a maior alegria humana, a maior realização, a maior conquista, o mais importante de todos os diplomas, a mais relevante de todas as premiações, é aquela quando o homem conclui de si para consigo, assim, eu posso morrer. A minha vida tem dono, a minha alma tem dono, meu destino eterno está garantido. Mas aquele coitado ficava, que eu estou me preparando, que Deus vai me colocar num bom lugar, que depende do momento, que eu posso garantir como estou vivendo hoje, não posso garantir como vou viver amanhã. Aí eu disse aí, rapaz, não pode garantir é nada, nem hoje, nem amanhã, nem que daqui a 5 minutos vai estar respirando. Em outras palavras, deixa de ser bobo. A gente nasce em Deus, onde não tem sombra de dúvida, nem variação alguma. E nós dependemos dele, e a vida humana é como um sopro, é uma velinha que está acesa e logo se esvai. Ele diz, eu posso morrer porque já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Verso 31. Verso 32. Luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Diga, a presença de Jesus na terra, diga. É luz. Diga, a presença da igreja na terra é luz.
maravilha, idoso, honrado, de piedade, reputação, esperava a vinda do Messias. Nenhum espetáculo é mais sublime do que um velho piedoso e de caráter, e que sabe esperar no seu Senhor, justo diante de Deus, temente a Deus e justo diante dos homens, devoto, esperando, dirigido pelo Espírito Santo, e um profeta, amém? Um profeta. Ele foi ao templo impulsionado pelo Senhor. E daqueles que realmente eram, aqueles que eram verdadeiramente israelitas, no tempo de Simeão, viram o cumprimento da palavra de Deus. Eu quero concluir essa palavra revelando o nome hebraico de Simeão, Shimeon, ou seja, audição, aquele que ouviu a voz de Deus, aquele que ouviu Deus. Gênesis 29:33 diz: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou Simeão. Simeão é o nome dado a alguém que está achando que a voz de Deus está longe. Aí a voz de Deus chega perto e transforma sua existência, e diz: ele ouviu a voz de Deus. Shimeon, aquele que ouve a voz do Senhor, aquele a quem Deus ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor te encontre esperando. Que o Senhor te encontre esperando. Então, uma igreja que espera, ela diz: vem, Senhor Jesus. Uma igreja que é cheia de discernimento do Espírito é aquela que espera na palavra do Senhor. Uma igreja, ela deve ser visível e relacional, tanto internamente como perante outras pessoas. Uma igreja que se expõe à sociedade, levando transformação. Uma igreja antenada com a tecnologia. Ainda assim, ela é uma igreja que vive na dependência de Deus. Então diga assim comigo: uma igreja que espera. Uma igreja que é cheia de discernimento do Espírito. Uma igreja visível ao mundo. Uma igreja que se expõe levando transformação. Diga. E uma igreja antenada com a tecnologia, mas não se dobra a ela. Hoje não se fala de outra coisa, não seja GPT, inteligência artificial, as pessoas estão criando tudo, faz um chat e coloca ali uma inteligência artificial, alguém com voz, uma máquina com voz humana e respondendo tudo. É um sistema que não depende de nenhum programa feito pelo homem, mas que é capaz de ter sua própria criação. É a inteligência artificial, um campo emergente da ciência, da computação, que se esforça para criar máquinas cada vez mais capazes de executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana, como aprender, raciocinar, perceber, identificar padrões, tomar decisões, resolver problemas. Então não admirem que logo você vai ouvir pregações, sermões desse tipo de inteligência artificial. Essa máquina está produzindo agora uma nova Bíblia, como a gente colocou aí. Ela está corrigindo, entre aspas, os erros da Bíblia
as contradições da Bíblia e está promovendo uma Bíblia perfeita, segundo a inteligência artificial. E depois, quem sabe, vão confiscar as nossas Bíblias, dizendo essas aí não são aprovadas, apenas estão erradas, apenas essa que foi corrigida de erros. Não admirem nada disso, irmãos. Porém, a igreja que vive como Simeão, ela não vai se dobrar a nada disso. Portanto, leia a Bíblia, guarde Bíblias verdadeiramente legítimas, mas principalmente guarde na mente e no coração, como bom soldado de Cristo, para agir e proceder como soldado fiel do Senhor, até o último dia da sua existência, porque a igreja é a igreja da esperança e da consolação. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé e vamos entregar a nossa caminhada ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça do Senhor Jesus, o poder e a comunhão do Santo Espírito sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.